gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira e conforme prometido, toda terça-feira a gente vai ter o assunto casamento aqui na página. Então a nossa coluna do Tô Noiva e Agora vai acontecer toda terça-feira. E hoje, para inaugurar, eu quero trazer para vocês as 5 dicas iniciais para quem acabou de ficar noiva. E a primeira dica que eu considero a mais importante e que se você marcar o cheque aí nessa primeira lista, você nem precisa acompanhar e assistir as próximas 4 dicas, que é contrate o cerimonial. Seja pequeno, seja grande, independente do estilo, né? Seja qualquer estilo, o cerimonial é peça fundamental no seu casamento. Muita gente me pergunta, eu preciso mesmo contratar o cerimonial? Vai ser um mini wedding, vai ser um casamento simples para pouquíssimas pessoas. Eu falo que se for só você e o seu noivo, ou você e a sua noiva, você precisa do cerimonial, porque para vocês estarem ali no dia, os dois juntos, no mesmo horário, com a roupa que devem estar, com a produção que devem estar, com o altar que tem que estar ali, para tudo estar ali no mesmo dia, no mesmo horário, o cerimonial é uma peça importante. Então, o seu assessor do casamento, ele vai te ajudar nesse caminhar, né, até o grande dia, vai te guiar até o altar, quase que literalmente, com todas as etapas. O casamento é um evento cheio de protocolos e só o profissional conhece todos esses protocolos e a forma exata de executar cada um deles de acordo com o seu estilo, com a sua expectativa. É importante saber que não existe certo e errado para o casamento, mas existe uma forma de fazer acontecer da forma certa dentro do que você quer, dentro do que você sonha, para que você não crie uma expectativa de determinada coisa e no dia, porque não tinha um profissional, aquilo sair completamente diferente, sair do seu controle, né? Então o profissional, ele é essencial para poder fazer com que tudo aconteça, independente do tamanho, independente do estilo e principalmente para poder te auxiliar a economizar em outras contratações. É um investimento que te faz economizar durante a organização do casamento e que te deixa segura em relação às contratações, não só pela questão financeira, mas por saber que você está ali com um profissional que está guiando os fornecedores do seu casamento, ao mesmo tempo em que guia você também. A segunda dica é: faça uma lista de convidados. Essa lista de convidados é uma lista prévia, ela não é a sua lista final e você vai ver que aí durante toda a organização do seu casamento, muitas listas vão existir. Muita gente vai ser cortada, muita gente vai ser acrescentada, mas é importante que nesse primeiro momento você tenha uma prévia de quantos convidados o seu casamento vai ter, para que você tenha uma noção do tamanho do seu casamento. Muita gente pensa, eu quero fazer um casamento pequenininho, mas tem uma família enorme e que na hora que bota no papel entende que não dá para cortar tanta gente e chegar naquele número. Ou o contrário, pensa numa lista muito grande, mas às vezes instintivamente tem ali uma lista de pessoas importantes que traz um casamento, uma proposta de casamento mais restrita ou mais reduzida. Então essa lista prévia, tanto sua quanto do noivo, é muito importante para que vocês tenham uma noção do tamanho desse casamento. Vai ter uma variação ao longo da organização, mas é isso que vai dar essa base, né, do modelo, do formato, do tamanho do casamento de vocês. Então, segunda dica, façam a lista de convidados, a lista prévia. A terceira dica, para você que acabou de ficar noiva e tá aí no início meio perdidinha, sem saber qual o próximo passo, é marcar a data do seu casamento. Não necessariamente você precisa ter a data exata, mas tenha pelo menos uma noção aproximada de quando você quer casar. Isso ajuda em N aspectos. Vou citar alguns para que vocês tenham uma noção dessa importância. Existem muitos fornecedores que têm datas restritas. Exemplo, fotógrafo, filmagem, eles só conseguem atender um casamento pela data, né? Naquele dia, eles só conseguem estar em um casamento. A não ser que sejam horários muito diferentes, um muito cedo e o outro muito tarde, mas aí são exceções e que talvez deixem até o dia um pouquinho mais corrido. Então, para garantia desses profissionais, é importante que você tenha uma data.
Um outro motivo também muito relevante para a importância de definir a data ou de uma data aproximada é a estação do ano. Você consegue saber se é uma época que chove bastante, se é uma época que faz muito calor, se é uma época que faz muito frio, se é uma época de encontrar flores que tem relação com o estilo do seu casamento. E hoje também existem épocas do ano que oneram um pouco o orçamento do casamento, que são datas mais concorridas. Hoje, por exemplo, abril, setembro, são meses muito concorridos, muito mais do que maio, que é conhecido como mês das noivas. Então, naturalmente, são meses que são mais caros. Apesar de setembro, por exemplo, ser primavera e você encontrar mais opções de flores, isso não facilita na hora de orçar a decoração ou qualquer outro fornecedor. Por ser um mês mais concorrido, as contratações se tornam mais caras. Então é importante que você tenha uma noção de quando quer casar. Épocas mais frias, ou épocas de feriado, ou épocas de férias escolares, ou épocas de mais calor, tudo isso pode interferir no local do casamento, no estilo do casamento. Então, ter a data do casamento é muito importante. Dica número 4. Defina o estilo do seu casamento. Isso provavelmente você já tem noção antes de qualquer dica, né, que você tenha seguido. Mas nessa fase de noivado, de organização de casamento, a gente tem acesso a muitas informações. Pinterest, Instagram, a gente salva referência de tudo quanto é jeito e tipo e estilo. Então a gente costuma ficar meio perdido e cada dia a gente quer uma coisa diferente. Então é importante que você defina qual vai ser o estilo do seu casamento. Isso facilita muito na hora de fazer determinadas contratações, como por exemplo, espaço, decoração e N outras coisas. O vestido de casamento, maquiagem, tudo isso vai ter relação com o estilo do seu casamento. E esse estilo ele tem que ser definido de acordo com o estilo do casal, não de acordo com simplesmente aquilo que você acha bonito. Então pensa no seu estilo, no estilo do seu noivo ou da sua noiva e defina o estilo do seu casamento para que você consiga dar sequência nas novas contratações. E a quinta, mas não última dica, defina o local do seu casamento. Essa dica tem uma importância especial para quem tem o desejo, o sonho ou vontade de casar na igreja. Muitas igrejas têm datas restritas e muitas igrejas celebram mais de uma cerimônia no mesmo dia. Então é preciso que a igreja tenha esse cronograma de qual noiva casa em qual horário. Por exemplo, uma entra às 7, outra às 7h30, outra às 8, outra às 8h30. E esse cronograma precisa ser cumprido para que você não chegue na porta da igreja e dê de cara com uma noiva e entre junto com ela. Então você precisa ter o local definido para que as outras coisas aconteçam na organização. Uma outra dica importante em relação à definição do local, ela tem relação à definição do estilo do seu casamento. Esse local ele tem que conversar com o estilo do seu casamento ou tem que ser versátil para que a decoração torne ele no estilo do seu casamento. Ou um lugar que tenha muito significado para você, ou um lugar que tenha relação com o seu desejo, sua expectativa em relação ao casamento. E a definição do local também interfere no orçamento de decoração, de buffet, dependendo da estrutura que esse local oferece. Então a definição do local é a quinta dica e é uma das dicas primordiais nessa primeira etapa de organização do casamento. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas iniciais para quem acabou de ficar noiva, que é o que dá sentido ao tô noiva e agora, né? E agora o que eu faço? E que vocês, quero deixar o recado para que vocês fiquem ligadas. Toda terça-feira a gente vai ter vídeo falando sobre o tema, algum tema sobre casamento, e eu quero que vocês deixem aqui sugestões de temas. Quais dicas vocês querem que a gente fale nos próximos vídeos? Então deixa aqui pra mim, que toda terça-feira a coluna do Tô Noiva e Agora aqui na página, tá bom? Beijo pra vocês!